Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. 11 horas e 44 minutos. Ricardo está aqui no estúdio conosco. Você assiste ao Ricardo Barbosa esclarecendo as dúvidas de vocês através do YouTube de HZTS, imagens de áudio, vídeo, para a gente falar de câmbio automático, para as dúvidas que deixamos para hoje, né? É verdade. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Na semana passada, muitas dúvidas sobre o câmbio automático e nós falamos dos 5 erros mais comuns que nós não devemos cometer para não danificar o câmbio. Então, uma passada rápida aqui para lembrar os nossos ouvintes. Uma primeira foi não colocar o carro em neutro ao parar no sinal. Com câmbio automático você não precisa fazer isso. Não acelerar o carro quando o câmbio estiver no neutro. Também é outro problema. Você não deve fazer isso com câmbio automático. Não desengatar o câmbio automático com o carro em movimento, né? Você não deve trocar de marchas ali com o carro em movimento. Evitar colocar o carro na banguela e trocar o óleo do câmbio no tempo certo e o óleo de maneira correta, especificado no manual do fabricante. Pois é, e aí os ouvintes começaram a nos apresentar aqui outras demandas. Uma delas foi até a participação de uma ouvinte que disse que o câmbio dela tinha várias letras diferentes da que a gente estava tratando aqui, não é mesmo? A gente tinha o parque, a ré, o neutro e o drive. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A dela tinha S de esporte e outras coisas mais. O 1 e o 2. L de ladeira, né, Patrícia? Isso. L de ladeira. É verdade, é verdade. E a gente prometeu voltar, então, com algumas delas. O Franco, por exemplo, ele está perguntando para a gente se dá para pegar no tranco para quem tem carro com câmbio automático. Vamos lá, Franco. Caso acabe a bateria. Caso acabe a bateria, isso aí. Franco, eu não recomendo, né? Tentar fazer um carro automático pegar no tranco. Essa prática, ela pode danificar o sistema de transmissão. Os carros automáticos não funcionam da mesma forma como um carro manual, de câmbio manual. No entanto, alguns especialistas, Fernando, eles afirmam que é possível, né, fazer esse tipo de conversão aí, fazer esse tipo de prática. Mas tem que ter muito cuidado. Então vamos lá. Como é que deve ser feito? Posicione, lembrando que eu não recomendo, tá, gente? Mas deve-se posicionar o carro no N, ao atingir uma velocidade de 20 km por hora, coloque no D, o drive. Ou o 2, tem carro que tem o 1 e tem o 2, né? E você ali, o carro, quando você passa a marcha, ele pega, né? Mas precisa de pessoas para empurrar esse carro. Então você precisa de algumas pessoas para chegar em 20 km por hora, para acionar. Lembrando que se você tiver o câmbio com conversor de torque, ele não vai pegar. Não pega mesmo, né? Então, eu realmente não recomendo. E aí, Franco, eu sugiro que você procure uma loja que troque bateria, até mesmo a sua seguradora, para fazer essa transferência de energia, não é? O motoqueiro vai lá, o motociclista, e ele vai fazer o carro funcionar. Muitas vezes tem que guinchar, né? Muitas vezes tem que guinchar. É o que eu recomendo. Eu estou no interior, eu estou numa situação complexa, difícil, tem bastante pessoas aqui, eu vou tentar dar uma empurrada. Pode ser que ele pegue. Mas isso não acontece com todos, eu não recomendo, pode danificar o câmbio. O certo é fazer essa transferência de carga e logo em seguida levar para o seu mecânico fazer a medição da bateria, ok? Ok, a Sandra está pedindo para a gente falar da dupla embreagem. Olha, Sandra, o que acontece? Um carro com dupla embreagem é um veículo que usa um tipo especial de transmissão automatizada. Ela é projetada para unir desempenho rápido de um câmbio manual e o conforto de um câmbio automático. Essa é a principal diferença. Agora, como é que funciona? O câmbio tem 2 embreagens. A primeira, ela cuida para as marchas ímpares, que é a marcha 1, 3 e 5. E a outra marcha, a segunda marcha, ou segunda embreagem, perdão, ela cuida de 2, 4 e 6, se for o caso. Agora, enquanto uma marcha está engatada, a próxima já está selecionada, o que permite a troca da marcha de forma muito rápida. Esse é o câmbio de dupla embreagem. Os carros mais novos que estão vindo com esse câmbio, eu fiz questão também de pesquisar e trazer para a Sandra, é o Hyundai Creta 1.6, o Renault Kardian, o Caoa Chery Tiggo 5 e o Tiggo 7.
Aí ela pergunta, a minha opinião. Na minha opinião, eu prefiro o câmbio automático do que esses câmbios automatizados. Então, o câmbio que eu fico mais confortável, acho que dá menos problema, é o câmbio automático do que o câmbio automatizado. Tem pessoas que gostam de dar aquele toquezinho, de passar a marcha ali de vez em quando também no câmbio automatizado. É a questão de preferência. Nossa, eu confesso que eu não entendi ainda a diferença. O que acontece? Há uma diferença de um câmbio para o outro. Aham. O câmbio automático, Fernanda, você coloca no drive... E ele pronto, vai sozinho. Você não faz mais nada. Já o câmbio automatizado, você muitas vezes tem que dar um pequeno toque ali. Primeira, segunda, né? Você coloca ele numa posição... À medida que vai aumentando o giro. Ele já fica engatado a marcha ali. Gente, né? Isso não é ultrapassado, não? Poucos carros têm isso. Tanto é que não são muitos carros que vêm com esse tipo de câmbio. Esse torna um carro mais barato. É um câmbio mais barato. Entendi. Né? Mas muitas vezes não compensa. Entendi. Bom, e o Elisano está falando com a gente um pouquinho sobre marcha. Quais são suas dicas para passar numa área que está alagada? Muito boa, bem. Hein? Elisânio, olha, o que eu acho? Você primeiro deve avaliar a profundidade ali desse alagamento. Não deve, a gente sempre fala. Observa aí a roda do carro vizinho ali, até a metade, você segue. Caso contrário, se estiver acima da metade da roda do outro carro que você está observando, não vai adiante. Então, primeira coisa, avaliar a profundidade da água. Segundo, manter a velocidade baixa e constante. Terceira, usar uma marcha reduzida. Se o teu carro tiver um câmbio automático e ele tiver o 1 e o 2, utilize a marcha reduzida. Evite acelerar bruscamente. Então, você está no meio do alagamento, passando por ele. Você mantém essa marcha, essa aceleração, o seu pé ali naquela aceleração. Não acelere mais do que isso. E não pare de acelerar. Nunca. É aí que tantos carros a combustão, automatizado ou não, erram. Tira o pé do acelerador, é onde ele acaba puxando a água ali pela descarga, você acaba tendo um problema, enfim, não vale a pena. Então, não pare de acelerar e siga em frente. Mas não aqui, recomendo, mas se necessário... Acelera de leve, né? Tu vai bem devagarzinho, né? Devagar, mas mantendo o pé pedal no acelerador, tá. Não solte ele dali. E outra coisa também, as pessoas às vezes vão logo atrás do outro carro. Não faça isso, porque o outro carro pode engasgar e o seu carro não. Aí você para porque você não tem espaço. Então, deixa ele passar, cria-se um limite, veja se não vem nenhum caminhão, nenhum ônibus contrário, porque vai criar uma onda também. Isso é muito ruim. Eu já vivi esse tipo de coisa. Eu estava no alagamento tentando passar e quando eu vi, tinha um caminhão vindo aquela onda. Olha, ali foi um problema. Eu tive que manter ali, pedir a Deus para passar. Consegui passar, Fernando, mas fiquei no sufoco. Nossa, temos perguntas dos nossos ouvintes chegando agora, Patrícia. Pois é, eu já aproveito para fazer a do Leandro. Ele até faz um elogio e diz que ouviu o Ricardo como se ele estivesse ouvindo o chefe Juarez dando dicas sobre carro em vez de comida. Obrigado, Leandro. Olha, ganhei a semana, hein, cara? Ele diz que até o jeitão de falar assim é parecido. Mas ele diz o seguinte, que ele tem um Renegade e ele pergunta se ele pode optar por manter o câmbio automático. Então as trocas são feitas sozinhas ou eu posso dar pequenos toques na alavanca do câmbio ou as borboletas atrás do volante para aumentar ou reduzir as marchas? Pode, você tem um câmbio automático, não é isso? Isso. E você tem as borboletas ali. É muito legal, você pode utilizar essas borboletas, você passa a ter um câmbio manual. É muito interessante, você tipo aquele carro de Fórmula 1, que tem os seus câmbios também ali no volante. Eu tenho no meu carro, mas a verdade é que eu acabo não utilizando. Seria legal fazer esse teste aí, treinar de vez em quando na estrada, é muito interessante. A marcha fica na tua mão, você passa a ter o controle. Então, atrás do volante, Fernando, você tem a primeira, a segunda, a terceira. Se você segurar, geralmente é assim, se você segura um pouquinho, ela volta no automático. Ela desativa o sistema e volta no automático. E tem um ouvinte lá falando, Fernando, não tem nada de ultrapassado não, isso tá, porque eu falei isso não era ultrapassado, porque na minha cabeça, gente, o bom é o carro vai, né? Eu só tô olhando, né? É verdade. Aí o Juliano tá falando, não, isso é tecnologia de Fórmula 1.
Moderníssimo. Tanto é que está saindo nesses carros mais novos aí. O René Cardio, o Caoa Cherry 5 e o 7. É um sistema que também agrada a muitos consumidores. Paty, e aí? Vamos lá, o David tá perguntando o seguinte: ao parar no semáforo, então não é preciso colocar no neutro, é sério? Porque se ficar com o pé no freio, além do desgaste da pastilha, aumenta também o consumo de combustível, ou não? Me ajuda aí. Não, David, não. Quando você freou, parou ali, você travou todo o sistema, então você não vai aumentar o desgaste da pastilha. Ok, essa é a primeira parte. E logo em seguida, o consumo, ele é um sistema inteligente. Então, ele tem um sistema onde ele diminui o sistema dos bicos injetores, o câmbio ali ele desativa e ele não fica jogando combustível. É um sistema inteligente, ele é todo computadorizado, você não tem desgaste maior por esse motivo, não. O Alexandre está aqui, gente, isso é uma sopa de letrinha esse câmbio automático, viu? Ele diz o seguinte: você falou que não pode mudar a marcha do carro automático no movimento. E quando você vai subir uma ladeira, você está no D, no drive, né? E aí você bota no L, que é low, para pegar a força, e quando você vai fazer uma outra ultrapassagem, você joga no S. Aí tem que mudar o movimento, não precisa, só deixar no D mesmo e vai embora, como é que fica? Boa, Alexandre. Alessandro. Olha só, quando você está fazendo a ultrapassagem, o câmbio já está preparado para receber a letra S, que é o esportivo. Você vai dar mais torque ao câmbio, você vai sentir o carro mais forte, você vai ter uma ultrapassagem mais tranquila. Ele está preparado para isso. Da mesma forma, quando você está subindo uma ladeira, o carro começou a diminuir velocidade e você sente que você precisa de mais força. Então tem lá uma marcha 1 e 2 em alguns câmbios. Você jogou ela para o 1. Então é como se fosse uma primeira, explicando assim de maneira bem tranquila para os nossos ouvintes entenderem, é como se fosse uma primeira. Você vai ter mais torque, você vai ter mais força e você vai continuar subindo essa ladeira íngreme. Geralmente isso é para uma ladeira um pouco mais íngreme, porque quando você tem uma ladeira mais suave, o sistema já faz tudo por você. Vamos lá, o Franco tá aqui. Olha, eu percebi que a gente consegue trocar a marcha na aceleração do carro automático. Faz ou não faz? Se consegue trocar, troca. O que acontece? Quando eu coloquei ali, que as pessoas acabam não colocar... quando você desengatar o câmbio automático com o carro em movimento. É desengatar a marcha. Quando eu coloquei, não colocar o carro no neutro, parar no sinal, não acelerar o carro quando o câmbio estiver no neutro e não desengatar o câmbio automático com o carro em movimento. Então, você está com o carro em movimento, você vai lá de querer desengatar, como a gente faz para colocar um carro na banguela ou alguma coisa assim. Isso não é recomendável, isso é prejudicial. Uhum. O Leandro está aqui perguntando sobre essas questões num carro manual. Para um carro que é 100% manual, no semáforo, eu devo colocar em ponto morto ou devo manter a primeira e segurar na embreagem? Aí sim, boa. Leandro, quando você estiver parado no sinal, num trânsito mais pesado, o ideal é que você debreie o carro, isto é, bote ele na embreagem, pise na embreagem, coloque ele em ponto morto. Esse é o ideal para você não descansar o pé na embreagem. Quando você descansa o pé na embreagem, você gasta o conjunto de embreagem, isto é, disco, colar e platô de embreagem. E esse serviço é caro. Então eu recomendo que no sinal, no trânsito mais pesado, você deixe o carro em ponto morto. E no freio? Tem gente que deixa o pé no freio. Carro. Foi a pergunta anterior que ele falou assim. Mas no freio é no automático. Você tem que pisar no freio. Não. No câmbio manual tem gente que para no semáforo e deixa o pé no freio. Você pode pisar no freio. Não tem problema nenhum, vai estar a luzinha acesa lá atrás, que você está com o pé no freio, mas se você estiver no plano, quiser tirar o pé e descansar o pé, tanto direito quanto esquerdo, não há problema nenhum, desde que o carro esteja ali no neutro. É isso, gente. Obrigada pelas dúvidas, viu, Ricardo? Até a próxima segunda. Eu que agradeço, quero mandar um abraço aí pro Franco, Sandra, Elisânio, Leandro, David e Alexandre. Obrigado pela colaboração, nos ajudando no nosso programa. Até a semana que vem e um forte abraço.